Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que está precisando de lentes de contato ou de um óculos bonito, moderno e com preço muito especial. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade, um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lente multifocais e monofocais e você encontra óculos Ray-Ban Solar original a partir de R$ 299, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos? Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Pessoal, a Ótica Scala está com uma promoção especial para você. Óculos Ray-Ban de 420 por R$ 390 e divide no cartão em até 6 vezes sem juros. Passe lá e adquira o seu, na Avenida do Contorno 9636, no Barro Preto. E o torcedor atleticano, fique ligado, vamos sortear aí uma camisa oficial do Atlético numa parceria com a Loja do Galo, na Rua Antônio de Albuquerque, 477, quarteirão fechado da Savassi. Acesse o Instagram Breno Galante, assista o vídeo falando sobre o sorteio e fique por dentro como participar. Sorteio no dia 28 de fevereiro, o Luciano Dias está passeando aqui com a camisa, ainda não entendeu que ele tem que mostrar a camisa, agora ele entendeu, vai pegar a camisa, o Hudson vai fechar um close na camisa, o pessoal vê aí, ó, essa é a camisa do sorteio do dia 28 de fevereiro. O Luciano demorou dias para entender a mensagem. Exatamente. Tá aí, ó. Então, torcedor atleticano, fique ligado aí no Instagram Breno Galante BH, entra lá no vídeo para você ver como participar desse sorteio. Agora, vamos falar do Atlético. Levir Coupe promoveu ontem coletivo na Cidade do Galo e já escalou o time titular que enfrenta o Defensor amanhã no Independência. Vitor, Patrick, Hever, Igor Rabelo, Fábio Santos, Adilson, Elias, Luan, Casares, Tiará e Ricardo Oliveira. Fred Jota, time sem surpresas, o mesmo time que jogou todos os jogos pela Libertadores até agora. Eu não esperava uma outra coisa, não. É isso mesmo e claro que vai ter... vamos voltar aí, né? A gente pegar as gravações do Bate-Papo Esportivo, vamos falar. O Zé Wellison pede passagem, daqui a pouco o Guga vai ser titular, então aquela mesma coisa. Uma coisa diferente agora. Você ia falar que o Bolt pede, mas o Bolt agora machucado não vai poder jogar. E essa foi uma perda considerável, porque dos reservas que estavam sendo utilizados, é o que deu mais resultado até agora. O jogador que entrava de forma muito mais efetiva nos jogos importantes. Mais efetivo, por exemplo, do que o Guga, que jogou o jogo contra o Danúbio, aqui na Independência, e não entrou tão ligado assim como a torcida esperava. É um time experiente, é um time cascudo e é um time que, na minha opinião, não vai sofrer como sofreu contra o Danúbio. Acho que já o sinal de alerta já foi dado lá na outra fase. Está muito perto da vaga, está um time mais entrosado, está um time que vai ser impulsionado também pela força da torcida, ingressos esgotados. Eu acho que tem um clima todo preparado, inclusive o clima da atenção para evitar qualquer tipo de susto amanhã lá na Independência. Falando em susto, Pio, será que o momento agora do Atlético, do Levir, nesses preparativos, porque a vantagem é muito grande, é mais lidar com a parte psicológica para que o time não entre naquela do já ganhou, os ingressos estão esgotados, de repente o time entra com salto alto. Você acha que o momento do Levir agora, nessa semana, a preocupação dele maior é com esse aspecto? Eu acho que ele ganha uma tranquilidade maior também para trabalhar, não tem aquela pressão toda que teve após o jogo com o Danúbio. A vitória no primeiro jogo dá essa condição para o Levir Coupe, os próprios jogadores também ficam mais tranquilos em relação ao resultado, não tem tanta pressão, mas obviamente são jogadores de futebol, eles entendem o que é um campeonato do tamanho da Libertadores, não tem esse clima de oba-oba, o torcedor que fica imaginando, né? A gente viu muitas mensagens, inclusive, na partida contra o Danúbio, os nossos telespectadores, vai ser 3-0, vai ser 4-0, e a gente viu que a história foi completamente diferente. O Defensor, na minha opinião, eu já até falei isso aqui, é um time de menos qualidade que o Danúbio. Obviamente que os atletas do Atlético, o próprio Levir Coupe também entendem dessa forma, porque jogaram com a equipe, tiveram mais facilidade, vamos colocar isso entre aspas, para vencer o adversário, só que ninguém é bobo de achar que o futebol, só colocar a camisa no campo que vai jogar, porque não.
Então o Atlético precisa ter essa tranquilidade, precisa entender isso, fazer um jogo coeso, 90 minutos muito bem para garantir essa classificação, porque o primeiro semestre está em jogo agora, vale uma vaga na fase de grupos que vai render muita coisa, visibilidade, dinheiro, mais bilheteria, então o jogo é muito importante para o Atlético. Falando da lateral esquerda do Atlético, a torcida do Atlético fica na expectativa do Atlético contratar um lateral que chegue para poder fazer uma sombra para o Fábio Santos. Ele está sendo muito questionado pela torcida do Atlético. E, Luciano, ontem a notícia do Carlos César, que vem no lugar aí do Fábio Santos nos jogos pelo time reserva, se machucou, contundiu, vai ficar fora por um período. Agora, mais do que nunca, é o momento da contratação? Já era um momento, né? O Carlos César estava quebrando o galho ali na lateral esquerda. Não é a função dele, não é a principal função do Carlos César. O Atlético tem que correr atrás de um lateral esquerdo urgente, porque além de fazer sombra para o Fábio Santos, ele precisa dessa sombra, o Fábio Santos, que não vive um grande momento com a camisa do Atlético nesse momento. Questão de elenco, temporada desgastante, várias competições, então o Atlético precisa ter um elenco melhor qualificado. Perdeu o Bolt agora, por exemplo, no ataque. O Levi olha para o banco de reservas numa partida importante, não tem tantas peças assim para colocar em campo. Terans, Alessandro Vinícius, que é um jovem, uma promessa ainda, então falta um elenco do Atlético. O time titular está formado, o time reserva, que está disputando o Campeonato Mineiro, está formado, mas para Campeonato Mineiro é uma coisa, para grandes competições como Libertadores e Brasileiro, o Atlético precisa ir muito de peças de reposição, na lateral esquerda principalmente. Pelo que você viu, o Gleison, aí do Atlético até agora, né, nesses jogos, principalmente da Libertadores, porque a gente falando do Campeonato Mineiro, a gente já falou que o nível do Campeonato Mineiro está muito baixo para poder tirar o parâmetro da exigência que foi feito para o time até agora. Você tem visto o trabalho do Levir Coupe até agora como um bom trabalho, os reforços que chegaram? Você acha que o Atlético está preparado para a Libertadores? Ressaltando o que foi dito aqui, o seguinte, eu acho que existe alguns reforços ainda que pode chegar, principalmente como foi citado na lateral esquerda. Mas, sem dúvida nenhuma, o Levi está exercendo um bom trabalho no Atlético. É notável a crescente que o Atlético está, tanto no Campeonato Mineiro, quanto nas estreias da Libertadores, quanto no primeiro jogo contra o Defensor aí. Eu acredito que está no caminho certo, sim, e está caminhando bem. E está pintando aí, a qualquer momento o Atlético pode anunciar a contratação do volante Jobson, do RB Brasil, uma posição que, eu ser bem sincero, Fred Jota, não acho que era prioridade para o Atlético agora contratar um volante. Tudo bem, o Gustavo Blanco contundiu, só volta ano que vem, mas a gente sabe aí da lateral esquerda, tem outras prioridades. Mas para estar contratando o volante deve ser porque o negócio deve ser muito bom, né? Bom, é o Jobson, né, volante do RB Brasil, é aqueles volantes altos, né, estilo do Jair, para a torcida entender um pouquinho, né, um estilo parecido, né. Na verdade, além de ser uma substituição ali à vaga do Gustavo Blanco, por mais que eu concorde que o lateral esquerdo, por exemplo, é muito mais importante nesse momento, assim como alguém para jogar pelos lados, mesmo com a volta do Bolt, eu acho que o Atlético ainda precisa de mais um jogador para essa posição, assim como eu acho que um meia também, o Atlético não está tão bem servido assim. Estou imaginando no seguinte, os jogadores de marcação, aquele primeiro volante é o Adilson, o Zé Wellison, e o Jair já sai um pouquinho, ele não é aquele jogador que é aquele cara do primeiro combate. No Sport ele era segundo volante, o Jair. Então ele pode até fazer primeiro, mas ele não é esse jogador. Então o Jobson poderia servir nessa condição, como mais uma opção ali. O Elisa, já falei 500 mil vezes, eu nem considero ele como um volante. E outra opção do elenco é o Lucas Cândido, que é um jogador, na minha opinião... Mas você não acha que a chegada do Jobson não pode tirar, por exemplo, um pouco de espaço? Tá, você está falando de ser o primeiro volante, mas o Levi pode colocar o Adilson ou o Zé Wellison para jogar de primeiro volante. E aí ele não tirar, por exemplo, o espaço do Jair, que a gente vê no time reserva, que está crescendo de condição... Mas o Jair jogaria como segundo volante. Então não tiraria tanto espaço assim, na minha opinião. Eu acho que poderia ser mais uma alternativa ali para o Adilson, para o Zé Wellison, especialmente a gente levar em conta que o Adilson, nos últimos meses, né, a condição física dele é bastante irregular, né? Então nem sempre dá para contar 100% com o Adilson. E numa temporada longa como essa, é importante reforçar a equipe, sim. A gente pode até discutir outras posições que podem chegar primeiro, né? O Atlético voltou a falar do Romero, por exemplo, do Corinthians, né? Que eu acho que seria um bom investimento se não botar muita grana, né? O investimento pé no chão é importante para compor. Já falaram aí que o salário dele no Corinthians é coisa de 1 milhão.
Não vai difícil, pagar né? isso, né? Não vai pagar. Nem sei se o Corinthians consegue pagar isso Não também, acredito. né? Também não acho que chega nesse patamar do Corinthians, não, sinceramente. Mas o Atlético tem que pensar realmente em coisas pontuais. O Jobson, para mim, seria importante para completar o elenco. Lembrando que se ele vier, só depois do Campeonato Paulista em abril. Se jogaria no Atlético a partir de maio apenas. Pois é, então vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia pra gente pegar a participação do pessoal de casa, Ana. Vamos lá, então. O Cláudio Nazaré comentou: o Galo amanhã, 3-1. Antônio, apoia a decisão do Levir manter o Patrick, mas Adilson está muito dispersivo, sem tempo de bola, erra passos de forma comprometedora e deveria ser substituído pelo Zé Wellison. Luiz, do bairro Vale do Jatobá. Para ser um jogo tranquilo, creio que o Levir tem que observar melhor seus volantes. O Nelson de Santa Rita, lá no Paraguai, nos acompanhando. Um abraço para você, Nelson. Comentou que o Galo agora vai, mas precisamos melhorar a zaga. Fernando, de Nova Contagem. Galo 3-0 no Defensor. E Guilherme, o Arley lá do Minas Caixa, ele quer saber o que você acha de sacar o Tchará e avançar o Elias, colocando o Zé Wellison junto com o Jair, se o time ficaria mais pegador. Obrigado aí pela pergunta, um abraço para todo mundo do Minas Caixa. A gente tem falado constantemente aqui sobre a queda de produção do Tchará, né? Mas o Fred também citou, o Atlético tem algumas deficiências aí no elenco, precisa de mais jogadores para atuar pela ponta, já não tem o Michael Bolt, que é uma alternativa também de velocidade. O Tchará é o titular do Levir, é aquela história, ele não tem um aproveitamento que o torcedor gostaria, mas ele é um jogador que dá mais intensidade pelos lados. O Tchará tem uma investida muito boa, o ataque, ele é rápido, a gente viu isso em alguns jogos importantes do Atlético nessa temporada, principalmente no Clássico, onde ele conseguiu aquele pênalti, em que inclusive aconteceu a expulsão do Dedé. É uma opção de velocidade que o Atlético tem, o Levir pode trabalhar isso muito bem, é um técnico que entende, conhece muito bem do elenco. Eu acredito que o Tchará é uma boa alternativa dentro das perspectivas que o Atlético tem neste momento. Lembrando que é uma alteração tática caso ele tire o Tchará para colocar mais um volante. Eu acho que em alguns jogos ele tem que pensar nisso. O Atlético às vezes joga muito exposto, inclusive correu riscos contra o Danúbio e contra o próprio Defensor no segundo tempo, porque, na minha opinião, o meio de campo ficou muito aberto. A vitória de 2-0 lá foi super tranquila, mas por um momento ali no segundo tempo, a quantidade de espaço dado no meio campo fez com que o Atlético corresse um certo risco. Na minha opinião, o Elias um pouquinho mais avançado sempre é uma boa opção. Vamos falar mais de Atlético no último bloco. Agora eu tenho uma dica aí para você, atleticano, que quer reunir seus amigos para assistir aos jogos do time, ou para você que quer ter um almoço agradável e curtir um happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais. Instagram, @Puleiro. Diversão, boa música e comida boa. Você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí!